Nós estamos conversando aqui na nossa sala principal sobre dinheiro, sexo e poder. A nossa bibliografia eu já apresentei a vocês, por enquanto continua a mesma. Quando a gente mudar, eu falo para vocês, eu acrescentei mais estes outros assuntos aqui, ou este outro livro. Nós estamos falando sobre o livro do pastor John Piper, que tem esse tema, dinheiro, sexo, poder, não sei se tem, e também daqueles dois sites, Voltemos ao Evangelho e Coalizão pelo Evangelho, e o restante são as nossas, isso aí, são os sites que nós temos pesquisado, e tem o livro aí, o Dinheiro, Sexo e Poder, esse aí também, Vivendo na Luz, muito, muito, muito bom, tem algumas coisas aqui do nosso estudo hoje deste livro, e outras das nossas pesquisas mesmo de outros, tá bom? Um resumo bem rápido da aula anterior, para aqueles que estão vindo a primeira vez, só se conectarem aí bem rapidinho. A tese principal deste estudo tem como objetivo mostrar que o dinheiro, o sexo e o poder, que inicialmente eram boas dádivas de Deus para a humanidade, tornaram-se perigosos. Eram boas dádivas, tornaram-se perigosos. Porque todos os seres humanos trocaram a glória de Deus por nada. Trocaram a glória de Deus por imagens. Trocaram a glória de Deus pelo próprio coração e pelos desejos da carne. O que é que nós estudamos semana passada? Nós devemos cuidar dos olhos, daquilo que nós olhamos, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente assiste, pois a nossa mente é inclinada ao pecado e tudo começa com o olhar. Irmãos, a ideia aqui, talvez você esteja ouvindo, estudo, ou ouviu semana passada, fala assim, não, peraí, eu não sou pervertido assim. Eu não tenho uma mente tão terrível como essa. Não é isso. É mostrar que a sua mente é caída e que ela pode ficar pervertida. Que ela pode tornar-se terrível se você não cuidar. Essa é a intenção disso, para que você monte uma fortaleza na sua mente, para que você não venha deixá-la terrível, porque ela é caída. Então é por isso que nós estamos falando para nós cuidarmos dos olhos. Entra pelos olhos, vai para o coração, e do coração aí, meu irmão, a mente imagina coisas terríveis. Depois nós estudamos os conceitos de dinheiro, sexo e poder, bem rapidinho. Conceito de dinheiro. É possível buscar o bem com dinheiro e é possível buscar o mal. É possível usar o dinheiro para mostrar que você dá maior valor a ele que a Cristo. Ou é possível usá-lo para mostrar que você dá maior valor a Cristo que o dinheiro. Nós entramos nesse conceito do dinheiro. E depois nós vamos estudar, entrar bem a fundo mesmo, porque este assunto eu acho que vai demorar mais um pouquinho do que os outros. O dinheiro tem bastante coisa para nós conversar, porque ele é a raiz de todos os males. E aí ele começa com bastante coisa ruim. Depois nós temos o conceito de sexo. O que torna o sexo uma virtude ou um vício não é o prazer, nem a busca por proporcioná-lo ou obtê-lo, mas algo mais profundo. Estão em jogo questões fundamentais de submissão à palavra de Deus e da condição do coração. E aí nós falamos de poder, conceito, aqui é resumo da aula. Como você usa seu poder revela onde está seu coração. Lembra, se você é o mais rico, se você é o mais influente, se você é o mais habilidoso entre a turma, se você é o mais bonito entre o grupo de pessoas. Como você usa o seu poder, mostra onde está seu coração. Aquilo que você ama, aquilo que você mais valoriza, ou seja, que você adora. Depois vimos que os nossos pensamentos e sentimentos a respeito do dinheiro, do sexo e do poder revelam o tesouro do coração. Se é Deus ou se é algo que Deus criou. O que é que está no nosso coração? Deus ou algo que Deus criou? Demos uma olhada rápida em Romanos 1:7 e terminamos com a ideia de que dinheiro, sexo e poder são 3 boas dádivas de Deus. São 3 boas dádivas de Deus. É preciso colocá-los diante da luz. É indispensável olharmos para as Escrituras, ver quais são os alarmes, para que a gente possa ter essas dádivas e usá-las para a glória de Deus.
desfrutar delas olhando sempre para Cristo como nosso maior e supremo tesouro. E agora o nosso assunto entra no sexo. Vou falar sobre sexo. Aqui nós estamos falando sobre queda e depois nós vamos falar sobre redenção. Ok? Primeiro queda, acho que hoje nós vamos ficar só na queda. E depois nós vamos falar sobre redenção, de todos esses assuntos. Queda do sexo, queda do dinheiro, poder, e depois sobre a redenção de cada um desses. Hoje nós vamos entrar um pouquinho sobre a queda. Como o sexo, através de um coração em trevas, destrói o prazer. Como o sexo, através de um coração em trevas, destrói o prazer. A raiz do problema encontramos na troca de prazeres. Existe uma troca. A gente sempre está fazendo troca. Essa é a raiz de todo o problema. Troca. Trocar é substituir. É dar um valor maior a algo que julgamos como melhor ou mais prazeroso. Sempre que a gente julga que algo é melhor ou mais prazeroso, nós fazemos trocas. Quando nós pecamos, estamos fazendo uma troca. Uma troca. E a pergunta é, por que pecamos? Vai lá, por que pecamos? Primeiro, porque habitamos em um corpo corrompido pelo pecado. Mas principalmente porque o pecado lhe oferece um prazer. O pecado lhe traz um prazer, mesmo que momentâneo. E aí você então faz uma troca. Ao invés de buscar a santidade, você troca pelo prazer do pecado, mesmo que seja momentâneo. Achando que nessa troca você pode se dar bem. Você pode satisfazer alguma coisa do seu corpo, da sua mente, do seu coração, algo do seu corpo físico. Hebreus capítulo 11, dos versículos 24 ao 26. Nós vamos ler a Bíblia hoje, tudo é pelas Escrituras. Olha esse texto que fala de Moisés, os heróis da fé. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, gosto dessa expressão, tem opinião, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés falou assim, eu não quero mais o luxo e a luxúria do palácio de Faraó. Não quero mais ficar por aqui. Eu não quero viver no meio dessas orgias, dessas coisas que habitam aqui. Preferindo, então, vai ter que fazer uma troca. Não quer ficar aqui em meio ao luxo e a luxúria, as orgias? Tem que fazer uma troca. Qual que é a troca? Agora vai ser maltratado. Ao invés de viver no luxo, vai ser maltratado. Mas ele preferiu essa troca. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. E agora, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ao invés de ficar sendo filho da filha de Faraó, e em meio aos prazeres do pecado, Moisés rejeita tudo isso. Faz uma troca. Eu prefiro ser maltratado junto com o meu povo. Só isso? Não. Moisés está olhando para algo superior. É aí que nós encontramos forças para vencer o pecado. Você precisa olhar para algo superior. Você precisa olhar para um prazer maior. E é isso que Moisés faz. Porquanto considerou a vergonha, o sacrifício de Cristo por ele, por nós. Ele olhou para o sacrifício de Cristo e falou, esse meu mestre que é santo, morrendo na cruz do Calvário por mim, eu não vou ser maltratado, eu vou preferir viver em meio ao pecado do Egito. Considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que os tesouros do Egito. Eu prefiro ser maltratado e ser filho de Deus e receber o sacrifício de Cristo do que viver em meio aos tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. É assim que a gente vence, quando nós olhamos para um bem maior. Moisés preferiu Deus e a perseguição do que os prazeres, veja, transitórios. O pecado tem prazer? Tem. A Bíblia está falando que tem. Tem prazer, mas é rapidinho acaba. Transitório, momentâneo. Daqui a pouco, puxa, o que eu fiz? O que eu falei? Eu falei que eu não ia mais contar essa história, que ela é uma mentira. Eu fiz isso de novo. É momentâneo. De repente passa e você cai em si. Irmãos, e o prazer do pecado é momentâneo para todo mundo. Até para quem não conhece Cristo. É por isso que eles ficam numa busca atrás de prazeres. Doido, você já foi do mundo, sabe como é.
É por isso que eles vão se afundando cada vez mais, porque passa, daqui a pouco o vazio está lá de novo, onde só Cristo pode preencher. Ele toma a decisão de não fazer uma troca olhando para uma recompensa. Ele olha para Cristo, ele olha para o sacrifício de Cristo e ele olha para um galardão. Opa, tem algo me esperando. Opa, tem uma recompensa se eu fugir disso aqui. Opa, eu vou morar no céu, eu vou habitar com o meu Senhor. Tem algo muito maior que essas coisas passageiras que Faraó está me oferecendo aqui, do que esse tesouro do Egito, do que essa comida do Egito. É isso que te faz vencer os prazeres transitórios do pecado. Você não troca o pecado por puras consequências do próprio pecado. Vou explicar. Apesar de que isso é válido, você precisa olhar para Cristo. Não, eu não vou pecar, porque se eu cair, como nós estamos falando de sexo, por exemplo. Porque se eu cair aqui, sou casado, a minha esposa vai ficar sabendo e a coisa vai ficar ruim. Isso é válido, ok? Isso é muito válido. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Você precisa olhar para Cristo. É válido não pecar porque você tem alguém e você jurou fidelidade a essa pessoa. Isso é muito importante. Mas eu não posso mostrar que eu não peco por causa do valor em si do casamento. Eu não peco por causa do dono do casamento. Porque eu não estou falhando apenas com o meu cônjuge seu pecar. Eu estou falhando com o dono do casamento. Eu estou falhando com Deus seu pecar. E aí a responsabilidade é muito maior. E aí a gente fala, opa, eu tenho Cristo. Eu prefiro Cristo. Eu prefiro o sacrifício de Cristo. Eu prefiro o perdão de Cristo. E aí como Moisés falou, opa, tem um galardão em Cristo. Tem uma recompensa em Cristo e viver uma vida santa. Cristo é o meu valor supremo, é maior do que minha esposa. E é por isso que eu a respeito em primeiro lugar. Porque eu amo a Cristo. Aí você olha também para as consequências. Cristo traz alarmes, nós vamos falar sobre isso. E elas são severas diante do pecado, da rebeldia ou do nosso costume em pecar. E aí nós mostramos que valorizamos Cristo acima de todas as coisas, acima do casamento, acima dos nossos próprios desejos e vontades. Como vencemos o pecado? Pela fé. Como é que Moisés começa aqui? Pela fé, Moisés. Como é que você vence o pecado? Pela fé. O que é a fé? Você olha para as promessas e crê. As promessas são verdadeiras. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé te leva à crença. A fé te leva a um vislumbre de uma glória superior. Não basta pecar agora só porque você conhece Cristo e saber que Cristo não gosta do pecado. Mas pela fé conhecemos este Cristo e preferimos Cristo. É pela fé que você se aproxima dele. É pela fé que você o agrada. É pela fé que você satisfaz o coração de Cristo e suas promessas. Então você vence o pecado olhando para um bem maior. Você vence o pecado olhando para Cristo. Você vence o pecado olhando para um galardão. Você vence o pecado crendo que tudo isso é verdade. Pela fé. Pela fé. A origem do problema. Quando tudo começou, irmãos, quando falamos em pecado, e tudo que é de ruim no mundo começou aí, nesse Gênesis. Tudo. Tudo que você pensar hoje, que aconteceu de ruim no mundo, começou aí. Tudo. Todas as transgressões, traições, as guerras, as mentiras, as falcatruas que existem até hoje. Aqui está a origem do problema. Onde houve o quê? Uma troca. Houve uma troca. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher, Eva, que a árvore era boa para se comer. Olha, vai começar a fazer trocas. Agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Claro, já teve aquela conversa, Satanás já vem ali, quem disse, quem falou, vocês vão ser igual a Deus e por aí vai. Tomou-lhe do fruto, mas veja, Satanás não põe o fruto dentro da boca dela. Não coloca a goela abaixo, é ela que vai lá e come. Tomou-lhe do fruto, é ela que está fazendo a troca. E comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí, a raça humana está condenada.
E aí o mundo todo está julgado, debaixo da corrupção. Mordeu o fruto proibido e o mundo todo corrompido. E a primeira coisa que eles notam é que eles estão nus. Eles têm vergonha de Deus estando nus. Tem gente que está perdendo essa vergonha hoje em dia. A primeira coisa que Adão e Eva perceberam, que eles estavam nus diante do Senhor. Quando começa a troca? Quando olhamos para o pecado e enxergamos nele os prazeres. Árvore. Boa. Começa a flertar com ele. Ainda não comeu, mas já está flertando. O coração já está se inclinando. Ele já vai palpitando cada vez mais. Começamos a enxergar aí no pecado alguns prazeres. Pode ser legal, hein? Se a gente passar a experimentar dessa árvore. Pode ser legal se eu der um passeio por aqui. Eu acho que não tem ninguém vendo. Deus só vai vir à tarde mesmo conversar com a gente. O pastor não está por aqui. Pode ser que seja bacana. Eva viu que a árvore era boa. Não era uma qualquer árvore, então. Era uma árvore que tinha lá o seu glamour. A árvore era boa, era algo atraente à carne. A Eva olha e fica encantada. Boa, a árvore é desejável. A árvore e o fruto é agradável aos olhos. Sim, nós falamos semana passada, tudo começa no olhar. Nós precisamos cuidar dos olhos, daquilo que vemos, enxergamos, daquilo que a gente presta atenção. Porque ver, todo mundo vê, irmãos, mas é diferente de prestar atenção. Ela olha a árvore e olha e fica algo atraente, agradável aos olhos. É desejável agora para dar entendimento. Olha o pecado oferecendo algo em troca. Olha, come aí, você vai ser como Deus. Experimenta e você vai ser conhecedor agora do bem e do mal. Ou seja, você vai ser dono da sua vida. E é isso que muita gente quer. Ser dono da própria vida. Não dá satisfação para ninguém, nem para Deus, que é o Criador. Você vai ser dono da própria vida. É agradável aos olhos. É desejável para dar entendimento. E aí, então, ela come do fruto e entrega a seu marido, que provavelmente estava ali perto. E diz a Bíblia que ele também come. E assim acontece. A advertência de João quanto ao amor ao mundo e ao pecado procede da mesma forma que aconteceu aqui no Éden com Eva. Veja, 1 João capítulo 2, versículo 16. É a mesma coisa, desejável, bom para os olhos, para a carne e para dar entendimento. Olha o que João diz. Pois tudo o que há no mundo, essas árvores que têm aí no mundo de pecado, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a concupiscência e a arrogância da vida não provém do Pai, mas de quem? Do mundo. Irmãos, o mundo está aí te assediando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pecado tenazmente nos assedia. É o serviço dele. Mas lá tem o antídoto. Tem a fuga, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Salmos capítulo 106, versículo 20. Eva faz uma troca. O povo hebreu vai fazer uma troca. O povo de Israel, depois de experimentar tanto de Deus, mas tanto de Deus, o livramento das pragas, passaram pelo mar vermelho, cantaram só o Senhor é Deus, tocaram tamborim, dançaram, beberam águas, tinha nuvem, tinha fogo, tinha de tudo para esse povo, tinha maná, tinha carne, tinha uma rocha que andava com eles, e mesmo assim, olha o que vai acontecer. Salmos capítulo 106, versículo 20. E assim, liga comigo, 1, 2, 3, e assim... Vamos ler de novo, 1, 2, 3, para algumas pessoas acordar. 1, 2, 3, e assim... O povo de Deus o troca por um outro Deus. Agora veja, esse outro Deus é só um simulacro. É algo sem vida, sem valor. Não come, não bebe, não fala, não manda, não faz nada. É apenas um simulacro ainda de um novilho que se prostra para comer.
que come erva. Ou seja, eles trocam Deus por nada. Eles trocam Deus por nada. Um Deus que não vai trazer exigências, regras, muito menos mandamentos. Mas um Deus agora que não vai perturbar se eles derem prazer à própria carne. Um Deus que é apenas um bezerro que não tem vida. E ali a intenção não é o bezerro, a intenção não é o ouro, ali a intenção é o desejo de fazer aquilo que está no coração. Era isso que estava no coração deste povo. Um desejo de fazer aquilo que estava no coração. Veja como aconteceu e o que fizeram. Êxodo capítulo 32, do versículos 1 ao 6, vamos ler as escrituras. Olha como tudo aconteceu. Tem aí Êxodo 32, do 1 ao 6. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Arão vai se acovardar. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, ele sabia, olha só, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro. Veja, eles receberam ouro porque Deus mandou o povo, as famílias do Egito, entregar ouro para eles. Aí Arão falando: tira aí as argolas, o ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então todo o povo, olha a expressão todo. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou com o ouro, com um buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses. Isso aqui é terrível, isso que dói o coração. Que te tiraram da terra do Egito. Arão, vindo isso, Arão vai um pouquinho, edificou um altar diante dele, e apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para, em algumas versões, farriar, divertir-se. Eles trocaram Deus, fizeram uma troca. O que é que nós queremos? Não temos nada com Moisés. O monte está pegando fogo, há um barulho de uma buzina ensurdecedor, tem fumaça no fogo, o próprio Deus está ali. A gente não quer isso. Nós queremos satisfazer o desejo do nosso coração. Arão, faz um Deus para a gente. E depois eles vão gritar: foi este o Deus que nos tirou do Egito. Primeiro, os pecados de Arão, esse sacerdote que nesse momento se acovardou diante do povo. Arão falou: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós vamos esperar Moisés. Ele está falando com Deus. Deus se faz presente neste lugar. Se arrependam. Se arrependam. Mas Arão se acovarda. Rapidamente ele fala: traz aí o que vocês têm de melhor, o ouro. Vou fazer um Deus para vocês. O Arão, o sacerdote, se rende ao pedido do povo e constrói um ídolo para o povo, um bezerro fundido. José, está com a Bíblia aberta aí? Êxodo capítulo 32, versículo 24, o próprio 24. Êxodo 32, versículo 24. Olha só, Moisés vai repreender Arão. É muito legal. Aí Arão vai dar uma desculpa. Olha lá, está escrito: então Moisés repreende Arão, né? Arão fala assim: então eu lhe disse, quem tem ouro, tire. E deram. E Arão, eu lancei o ouro no fogo, saiu um bezerro. Ah, é, Arão? Sério? Sério, Arão? Moisés chega para chamar a atenção, para você ver que Arão é covarde. Tem meias verdades nesse texto. Só a primeira parte. Ele pediu mesmo. Mas jogar o ouro no fogo e sair bezerro, Arão, isso não é mágico nem nada. Moisés, pois é, aí saiu um bezerro. Olha o versículo 35 de Êxodo 32. Versículo 35. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão. Deus deixa claro quem é que fez esse bezerro. Já tinha falado que Arão tinha feito. Arão fabricara. E aí eles trocam. Agora veja, Arão não para. Arão vai além. Ele constrói um altar para o bezerro. Ele vê que o povo gostou do bezerro. Fala o seguinte: não vamos ficar só com o bezerro, não. Vamos fazer um altar, sobrou ouro. Tem muita coisa aqui. Vamos fazer um altar para colocar esse bezerro, e aí a gente pode adorar, porque estes foram os deuses que nos tiraram do Egito. Arão vai além, ele constrói um altar, um lugar de adoração.
Irmãos, olha o que o pecado faz. Ele vai indo. Aí sabe o que o pecado quer? Ele quer um altar. Ele não quer em qualquer lugar. O pecado quer um altar, vai ficando cada vez pior. Agora veja, Arão deseja que o pecado se transforme em adoração. Ele constrói o bezerro, ele fala que foi o bezerro que tirou o povo do Egito, e agora ele constrói um altar e fala assim, mas amanhã vamos fazer uma festa para o Senhor. Amanhã vamos adorar o Senhor em meio a essa bagunça, Arão. Em meio a esse bezerro, o povo se prostrando, agora você quer adorar o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? A gente vai pecando, vai se acostumando com o pecado, e mesmo assim vamos dizendo, não, mas minha vida com Deus é eu e Deus mesmo. Eu posso ir adorando o Senhor do jeito que eu quiser. Está cheio de altares de pecado, está cheio de bezerros de ouro, e está achando que pode adorar o Senhor ainda. Fala, não tem problema, quem manda na minha vida sou eu. Eu entro na igreja, saio da igreja, eu faço o que eu quiser. Quem manda em mim sou cheio de altares. É isso que Arão está fazendo. Olha, aqui não tem problema não. Mesmo com esses altares, ainda não caiu um raio na nossa cabeça. Vai chegar da agorinha, Deus vai trazer um juízo sobre 3.000 aqui. Ainda não aconteceu nada, vamos adorar o Senhor, não tem problema nenhum. Deus não fez nada com a gente. Cheio de altares e achando que pode adorar o Senhor. Esses dias eu até comentei com a minha esposa, eu recebi um telefonema de um cara, e ele falando para mim, pastor, eu pequei, não consigo largar esse pecado, mas pastor, lá no motel estava pregando o evangelho. Sem vergonha. É isso aqui, Arão. Não, um altar, bezerro, mas eu estou pregando o evangelho. Ainda preguei o evangelho lá no motel, pastor. Você acredita? Eu preguei ainda, falei de Jesus. Sem vergonha. Hipócrita. É misericórdia de Deus não abrir a terra e engolir. É misericórdia de Deus, ainda querendo contar vantagem para mim. Tipo assim, eu não estou tão errado. É Arão, eu não estou tão errado assim. Tem altar, tem bezerro, mas nós vamos adorar o Senhor mesmo assim. Não estou tão errado assim. Os pecados do povo, sumiu aí os slides, né? A gente vai começar a voltar. Os pecados do povo, primeiro, entregar o ouro. Irmãos, olha só. O pecado vai sempre te pedir algo e vai querer o melhor. Sabe o que você tem de melhor na vida sexual? Sua virgindade. Para o seu marido, para a sua esposa. O pecado vai te pedir o que você tem de melhor. Sempre que você tem de melhor. Sua moral, sua reputação. Vai fazer você ser chacota em alguns grupos. Eu já peguei. Já fiz de tudo. A imoralidade sexual, o pecado vai sempre querer o seu melhor. Vergonha para os seus pais. Vergonha para sua mãe, que está aqui buscando ao Senhor, que está orando por você e falando. E quando você se entrega a qualquer um, o pecado vai pedir o ouro. Envergonhar o evangelho. A igreja que você faz parte, que você sai aí pregando que tem Deus como o maior tesouro da sua vida e o trai por qualquer outro homem ou qualquer outra mulher. Que amor é esse por Deus? O pecado vai sempre te pedir algo caro demais. Não vale a pena. Os pecados do povo. O povo adorou o bezerro dizendo, foi este o Deus que nos tirou do Egito. O pecado te cega e te leva a uma adoração de ídolos. O pecado te cega e te leva a uma adoração de ídolos, ou a ídolos. Terceiro, olha só esse povo. O povo levanta de madrugada para oferecer holocausto e sacrifício, pastor. O povo está sempre disposto a levantar cedo, irmão, para aquilo que ele dá valor. E aqui para fazer coisa errada. Quando dá um prazer, pescar dá prazer, pastor. Mas tem que sair cedo. Então vamos acordar cedo. Quando é para dar prazer, quando a gente quer, irmãos, quando a gente acha que o negócio é valioso, não estou falando que não pode levantar cedo para pescar, pode, tem que levantar cedo, chegar à tarde lá, o peso já foi embora. Eu estou falando que o nosso coração é assim, esse povo levanta cedo, de madrugada, e eles não levantam apenas, eles vão oferecer holocaustos, sacrifícios para aquele bezerro. Estão dispostos a sacrificar uma adoração carnal, estão prontos para gastar dinheiro, entregar o ouro. Me dá prazer? É de madrugada,
custa, eu pago, vai me dar prazer? Não tem problema, eu vou atrás. Por fim, o povo então foi comer, beber e se divertir. Ou farrear em algumas, na versão atualizada está farrear. O verbo hebraico shahak, aqui usado para divertir, é o que traz a ideia de moralidade sexual. Não era um divertir, irmãos, de ficar pulando, comendo e bebendo. Eles começam a praticar coisas terríveis diante daquele bezerro de ouro. Eles comeram para satisfazer o estômago, eles beberam e até ficarem bêbados, e eles se entregaram em orgias sexuais. Aquilo que tinha bastante lá no Egito. Eles querem fazer a mesma coisa, eles querem um Deus. No Egito tinha um monte. Eles querem que ninguém imponha regras, assim vai acontecer. E eles vão se entregar às orgias que acontecia. Moisés abriu mão disso, você lembra? Moisés abriu mão dessas coisas. Eles vão se entregar às orgias sexuais. Aqui está a troca. Nós estamos sempre fazendo trocas. Nós preferimos o bezerro do que a Deus. Na verdade, nós preferimos a carne do que a Deus. É por isso que nós pecamos, quando a gente faz esse tipo de trocas. Agora vamos voltar ao nosso texto base de Romanos capítulo 1. Nós vimos semana passada pequenos comentários até o verso 23. Agora veja a perversidade. A partir do versículo 24, veja o resultado da troca. Eles trocam conhecimento, eles trocam a revelação de Deus pelos prazeres da carne. Existe uma troca vertical e agora vai ter uma troca horizontal, por aquilo que é imundo, por aquilo que é terrível. E o pecado de destaque, o primeiro pecado que Paulo faz questão de mostrar e gasta um tempo escrevendo é sobre imoralidade sexual. Não adianta a gente falar assim, nossa, esse assunto, não... irmãos, é Bíblia pura, é alerta, é a inclinação do homem que precisa ser trazida aos nossos corações. Romanos 1, a partir do versículo 23. E mudaram, trocaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus falou assim, é isso que vocês querem? Tá bom. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles trocaram, mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Deus tem prazeres para a nossa vida hoje e eternamente, irmãos. Mas eles trocaram isso. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Há uma troca que agora vai descambar aqui. O modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza e tristeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Olha a troca. Trocaram a verdade pela mentira. Preferem a criatura do que o Criador. Deus então os entrega à perversão. Deus vai mostrar para esse povo que o pecado é um abismo sem fim. É um abismo sem fim, irmãos. Quanto mais entra, mais fundo fica e não acaba. É um abismo sem fim. São cheios de paixões infames, mudaram o modo natural, se tornaram sensuais. Veja bem isso. O homem quando troca Deus, a mulher quando troca Deus, esse é um sinal, se torna sensual. E é por isso que nós temos que cuidar da nossa sensualidade, para mostrar que o nosso bem maior está em Cristo. Porque se nós somos sensuais na rua, na igreja, em qualquer lugar, nós estamos mostrando que a gente quer trocar a criatura pelo Criador, ou preferir a criatura do que o Criador. Nós temos que cuidar. Eles se tornam sensuais. Nós precisamos cuidar.
cometem torpeza e praticam a homossexualidade, ou seja, eles são sujos. Eles gostam daquilo que não é natural, são tentadores e tentados. Tais homens, por suas práticas, serão punidos, irmãos. Irmãos, não vai ficar assim. Deus está falando, está tudo bem, assim mesmo. Deus se revela, eles não querem, eles trocam Deus, verdade por mentira. Preferem criar tudo que é criador. E eles serão punidos. Agora, veja, o pecado vai aumentando. Ele vai aumentando, vai ficando pior. Mas o que chama a atenção aqui é a imoralidade sexual. A perversão vai tomando conta. É como consumir pornografia. Você vai entrando em um mundo cada vez mais deplorável. Você vai consumindo. Pouca coisa te excita, daqui a pouco não excita mais. Essa é a verdade. E você vai indo, e você vai indo, e você vai indo. E aí daqui a pouco você está assistindo coisas que não dá para falar. Porque você vai entrando em um mundo. Daqui a pouco você está vendo pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco chega um alarme ali de pornografia infantil. É assim, o mundo vai tentando chamar a sua atenção para lhe dar prazer. É um abismo sem fim. A homossexualidade aqui nesse texto é o foco dessa passagem. É a ilustração mais clara que temos da troca da beleza, do que Deus fez, homem com homem, mulher por mulher. Agora veja, a partir do versículo 28, o pecado vai aumentando, vai ficando terrível. Versículo 28 ao 32, Romanos 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, trocaram, desprezaram. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que passa na cabeça desse povo? Para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Ninguém se ama aqui, irmãos. Ninguém quer proporcionar prazer ao outro, quer apenas para si. Apenas para si. Possuídos de inveja, olha só. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Que terrível! Desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Hoje eu estava assistindo, acho que no Insta mesmo, algo do tipo, a filha do... Se está no Insta, pode falar, né? Todo mundo viu. A filha da Tanuri. É isso? A Tanuri. Ela pega uma Bíblia num podcast e ela risca. Não sei se vocês viram. Várias cores. Essas são as cores que nós queremos nas escrituras. Do LGBT, esse aqui. Ela risca a Bíblia com as cores e fala. E aí um gay do outro lado, amém, é isso aí. É isso aqui. É isso aqui. A mãe é uma grande pregadora. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, olha o que eles fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eles se unem, se tornam fortes, as marchas ficam grandes, eles aprovam, não é isso aí, o mundo é assim mesmo. Vamos nos entregar à imoralidade. Mas veja no texto antes, eles são homicidas, eles são invejosos, eles falam mal deles mesmos, eles são terríveis, mas eles aprovam, eles querem todo mundo junto para querer mostrar uma força mentirosa. Como não cair na armadilha da troca? Como não cair na armadilha da troca? Vê se eu gasto os próximos 20 minutos com isso. Primeiro, fuja. Primeiro, dá no pé, irmão. Dá no pé, irmão. Olha, a menina está engraçadinha, a mulher está engraçadinha para o seu lado lá no trabalho. Está chegando lá, espera você ficar sozinho. Entra. Ou vice-versa. A camarada está ali, está indo em cima de você. Está perguntando coisas que não deveria. Aí você vai dando uma respostinha aqui, outra ele fala, opa, deu uma beliscada na isca. Senti. Daqui a pouco eu pego. Não, então, lá em casa não está muito bem. Quem que é essa pessoa para saber que em sua casa não está tudo bem? Então, meu marido não está legal. E as coisas lá em casa não vão bem. Aí vai indo, irmãos. Fuja. Ah, não, dá licença. Dá licença. Fuja. Corra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Primeiro é da gente essas coisas. Mas Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, você tem condições de fugir. Não vai pegar a maçã, não sei se é maçã, tanto desenho da maçã. Serve a maçã. E colocar direto na sua boca. Engole. Não, meu irmão. Ela poderia fugir. Há sempre um escape. Você não vai ser tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, tem um outro caminho. O caminho da tentação está aqui. Tem um outro caminho. Para vos prover livramento, de sorte que a possais suportar. Espera aí, está vindo com força aqui? Deixa eu correr mais forte para cá. Deixa eu me alimentar ainda mais, deixa eu orar ainda mais, deixa eu dar uma olhada para mim, para ver se eu não estou dando uma moral também, se a pessoa está chegando assim. Vai ver, eu estou dando uma moral. Vai ver, também estou trocando um olhar que não deveria. Sempre tem um escape, guarde isso no seu coração. Fica à vontade. É isso aí, é o estímulo. Deus deu. Uhum. É isso aí. É isso aí. O pastor Osés está pontuando muito bem, que é algo que nós comentamos bem rapidinho na semana passada, que a atração existe. Os estímulos existem, eles afloram. Mas você tem que fugir, você tem que controlar. Você não pode ceder. Irmão, se você ceder um pouquinho, daqui a pouco, na hora que você perceber, você caiu. Tem que ser radical com o pecado, irmãos. Tem que ser radical. Não, peraí, vou ver só um pouquinho. Só mais um negocinho. De repente você está lá, puxa vida. Vou ter que ir lá falar com o pastor. Puxa vida, vou ter que falar com Deus, que é mais misericordioso, mas tem. Sempre tem um escape, tem uma outra escolha a se fazer. Deus não lhe deixa como encurralado em uma parede em meio à tentação, irmão. Fala, Deus, eu não tinha o que fazer. Irmão, você é indesculpável. Deus foi mais forte do que eu. Deus, na Bíblia fala que não, que tem um escape para você. A Bíblia está falando que tem um escape. Não, pastor, mas você visse quem chegou lá, pastor. Não tinha como, irmãos. Tem um escape para você. Não adianta você chegar diante de Deus e falar, Deus, então, eu peço perdão, mas o senhor sabia, né? Irmãos, não tem essa conversa. Não, sempre tem um escape. É você que escolhe. E você que escolhe como será julgado também. É você quem escolhe. Gênesis capítulo 39. Temos que ler sobre esse camarada. Versículo 6. Olha o que diz aí a história de José. Pensa um cara que sabe fugir, é esse. Potifar. 39, do 6, a partir do versículo 6. Potifar, tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que tendo por mordomo de nada sabia. Olha só. Além do pão com que se alimentava. José não é qualquer camarada. A Bíblia faz questão de deixar isso aqui claro. Tipo assim, José chamava atenção mesmo. José era formoso, de porte, irmãos. O camarada era inclinado assim, certinho. Formoso, de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos de José. Eu falei, tudo começa com olhar. Está lá no 7. Que a mulher do seu senhor pôs os olhos de José e lhe disse, deita-te comigo. A mulher não está olhando de qualquer jeito, irmãos. Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Josué ainda está querendo abrir os olhos dessa mulher e falar assim, você está doida? Faz isso não. Eu não vou me deitar com você. Eu não posso fazer isso com o meu senhor. Está tudo confiado nas minhas mãos, menos você. Menos você, não faça isso. Não faça isso. Porque é sua mulher, como pois cometeria eu tamanha maldade? E veja, e pecaria contra Deus. José fala para ela que tem um senhor. Falou, não é nem só por causa do seu marido. Como é que eu vou pecar contra o Senhor, meu Deus? Contra aquele que tem me dado vida. Falando ela a José todos
os dias. Olha o texto, irmãos. Falando ela ao José, ou a José, todos os dias. E a resposta: e não lhe dando ele ouvidos. Pode falar, eu tô olhando para o Senhor. Eu estou olhando para Deus. Quem sabe tem pessoas que sofrem isso. Não lhe dando ele ouvidos. Para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que agora falou assim, vou partir para cima. Já que ele trocou uma ideia comigo, está fazendo que não ouve, mas ele não vai resistir agora. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Para mim, essa mulher que fez tudo isso. Então ela o pegou pelas vestes. Ela falou, agora você vai. Você acha que ela estava de qualquer jeito? Não. Ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, saiu como? Fugindo para fora. Como é que eu escapo, pastor, disso? A mulher me pegou pelos braços. Ah, é, irmão? Sério? Aí, fuja, irmão. A pastora rasgou minha roupa, larga, José largou tudo. Depois ela ainda vai incriminar e vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia ainda. Mas não pecou contra o Senhor teu Deus. Não pecou contra o Senhor. Tem sempre uma alternativa, fuja. Mesmo que você seja tentado todos os dias, tem uma alternativa. Fuja. Fuja. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Olha aí o conselho de Paulo para esse jovem pregador e aos jovens que estão aqui, e aos jovens casados e a todos os outros. Foge. Foge. Não é tenta encarar não. Irmãos, quem a gente resiste é o diabo. Da carne você foge. Mas resista a carne e ela fugirá de vós. Não existe isso. Não vai te engolir. Ela vai te engolir. Da carne você foge. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. E agora como é que você vence isso? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro. Vem para a igreja. Vem para o meio dos santos. Vem adorar a Deus, e aí essas coisas vão passando, com os que de coração puro invocam o Senhor. Procure um bem maior, amor, justiça, fé, gente que é crente de verdade, para você andar ao lado, gente que invoca o mesmo nome do seu Senhor, gente que está fugindo também, aí viram dois fugitivos, uma igreja de fugitivos, e é a verdade, fugimos do pecado mesmo, fugimos para vencer. Como é que nós vencemos esse pecado da troca? Segundo, primeiro fuja. Segundo, se abstenha. Se abstenha. Enquanto o fugir é como uma opção diante da tentação, ou seja, ela está presente e você pega um outro rumo, você foge. O se abster é se privar de ir atrás. Se abster é não provocar, irmãos. Não ficar dando conversa mole. Não ir atrás daquilo que é perigoso. Se abster é não aceitar aquilo que está na mesa. Fala, não, dá só uma volta aqui, dá uma olhada. Não, já se abstém. Porque o que está ali é perigoso. Atos capítulo 15, versículo 29. Antes no versículo 28 fala que esse é o desejo do Espírito Santo. Olha lá. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. E olha como é que termina o texto. Saúde. Quer ter saúde, irmão? Foge dessas coisas. Se abstenha dessas coisas. É como se fosse um brinde. Fugiu? Saúde. Saúde, é isso aí. Você encontrou a vida. Você encontrou o verdadeiro prazer em Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Olha só o que Pedro fala. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que o quê? Fazem guerra contra a alma. Tem uma guerra aí dentro. Se abstenha, não vá atrás. Não busque. Rejeite. Rejeite. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha o que Paulo está dizendo a essa igreja. Pois esta é a vontade de Deus,
a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Irmãos, você que fica brincando com isso e cai, você está chamando Deus para briga. Ele é vingador dessas coisas. E não deve ser legal brigar com Deus. Ele é vingador. Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De Sarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Eu não recebo este conselho de que eu não posso ter uma vida sexual do jeito que eu quero. Você não está rejeitando a minha palavra. Você não está rejeitando a pregação do pastor. Você está rejeitando a Deus. Você está rejeitando a Deus. E dessas coisas ele é vingador. Irmãos, olha, se você estudar a igreja aos Tessalonicenses, essa igreja só tem elogios. Só tem elogios. Melhor que essa igreja, só os bereanos, parece. Mas esse aqui não, parece que não tem uma igreja igual a essa igreja aqui em Tessalônica. Diferente. Uma igreja que ama Deus, seus mandamentos. Ao ponto de Paulo falar assim, eu não tenho mais nada para escrever para vocês. Vocês sabem tanto, vocês receberam do próprio Deus, que eu não tenho mais nada para escrever para vocês. Mas Paulo traz essa única advertência, para que eles se abstenham das paixões carnais. Por quê, irmãos? Porque não tem ninguém forte para isso. Você pode ser o crente, a crentona. Não é forte para isso, você precisa se abster. Você não pode ir atrás, você não pode dar brecha, você precisa fugir, não tem ninguém forte para isso. Os alertas. 1 Coríntios capítulo 6. Esse texto é muito forte. 1 Coríntios capítulo 6. Nós estamos falando bem da queda, ok? Tem uma redenção. Deus criou o sexo para o bem. Deus criou o sexo para o bem. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 15. Isso é forte. Todos são, mas esse. Não sabeis que os vossos corpos, só aqui já estremece a gente, são membros de Cristo. Meu Deus. Vocês não sabem disso? Se não sabia, está sabendo. E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz, de uma prostituta. Vou fazer isso com o corpo de Cristo. Absolutamente não. Olha a decisão de Paulo. Não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Eu sei que você deve estar com uma pergunta aí na cabeça. Calma. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha que grandeza nós somos em Deus. Que grandeza a igreja é em Deus, irmãos. E se une ao Senhor é um espírito com Ele. Olha só, fugir da impureza. Qualquer outro, aqui me chama muita atenção. Versículo 18, se não me engano, é esse mesmo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, está falando de moralidade sexual, imoralidade, peca contra o próprio corpo. Acaso, de novo, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês têm um dono agora. Você tem um Senhor agora. Você não é dono de si mesmo, você não é mais filho da perversidade, porque fostes comprados por preço, irmãos. E não foi de ouro, e não foi de prata, foi do sangue precioso do Cordeiro imaculado, que é Cristo Jesus.
vocês foram comprados. Ou seja, agora vocês são de Deus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, se abstendo das coisas vergonhosas, fugindo das paixões da carne. O cristão está unido com Cristo, corpo e espírito. Nós nos tornamos um em espírito com Deus, irmãos. Tem que ter algumas aulas de escola bíblica para a gente desvendar tudo isso. Um em espírito com Deus, você está unido com Cristo. Você tem o Espírito Santo. Paulo fala, o Espírito Santo está em vós. Quando um cristão individual comete imoralidade sexual, isso desonra todo o corpo de Cristo. Todo o corpo de Cristo, ligando o corpo de Cristo à imoralidade. Olha a nossa responsabilidade. Vocês foram como nós somos comprados. Todo mundo aqui tem responsabilidade, não é só eu não. Todos nós. Todos nós. Você pratica imoralidade sexual? Todo o corpo. Fica envergonhado. Não existe sexo casual na Bíblia. Você se liga à pessoa de modo físico e, consequentemente, de modo emocional e espiritual. Você se liga, você se torna um só corpo com a meretriz. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Enquanto no casamento, o homem e mulher se tornam uma só carne, e com isso tem a bênção de Deus. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando se une a meretriz, se torna uma só carne, mas tem a maldição de Deus. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E aí ficam doentes. Ficam doentes. Veja o verso 18 que eu falei. Fugir da impureza. Fujam. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Versículo 18. Existem vários comentários sobre esse versículo 18. Eu passei olhando. E muitos outros teólogos que preferem não comentar esse versículo. Tem muita gente que passa desapercebido por ele. E o consenso entre aqueles que se arriscam a comentar é que, mesmo de uma forma difícil de interpretação, é que esse pecado sexual ele traz danos piores ao corpo físico. Ele traz danos piores. Esse pecado traz danos ao corpo em algum sentido. Você prejudica seu corpo e o corpo de quem você possui. Peca contra Deus. E é um pecado de forma singular. A ideia não é que apenas a imoralidade sexual traga danos ao corpo. Fumar traz dano ao corpo. Ficar bêbado traz dano ao corpo. Pode matar alguém, pode morrer bêbado. Ser preguiçoso traz danos ao corpo. Glutonaria traz danos ao corpo, vai trazendo um monte de doença. Idolatria por doce. Não, a gente não fala desses pecados, não, pastor, mexe nisso, não. Vai dar vontade de eu comer doce agora. Danificam o corpo. Mas a ênfase de Paulo é que ele vê o pecado sexual como muito mais perigoso do que os outros. Todos os outros fazem dano, são terríveis. Pecam contra a santidade de Deus. Mas Paulo vê este como muito mais perigoso que os outros. E Paulo traz uma ideia de que isso traz danos ao nosso próprio corpo. Fisicamente, emocionalmente. Consequentemente, espiritualmente. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Vou ter que parar aqui, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, irmãos, um leito puro. Não leva prostituição para o seu leito, não, meu irmão. Não leva pornografia para o seu leito. Para com essa conversa de que é preciso ter alguém a mais no seu leito para ficar melhor, irmãos. Irmãos. Pastor, que loucura. Você acha que não tem esses atendimentos aí? Vocês acham? Porque Deus julgará, irmãos. Olha os alertas. Olhe para esses alertas. Irmãos, esse dia vai chegar. Deus julgará os impuros e adúlteros. Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6. Só vou ler os textos e vou parar. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, já começa aqui, ó. Veja como é sério esse negócio. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Olhe para os alertas.
1 Coríntios 10, 8. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, falando daquele povo lá que estava adorando o bezerro, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Irmãos, está achando que Deus não pode pôr a mão? Deus pode pôr a mão, irmãos. Você está querendo ir dar uma escapada? Sua mulher está lá orando. Deus, faz o seguinte: se ele pensar em cair, mata ele. Deus, antes dele entrar lá no motel, que ele tropica, que ele caia, bata a cabeça, é melhor ele morrer que envergonhar seu nome, Deus. É melhor ele morrer do que ficar essa vergonha para os filhos aí, de que ele se dizia cristão, mas praticava imoralidade sexual. Irmãos, e você está indo para um motel e falando: ai Deus, é só mais essa vez. Você acha quem que Deus vai ouvir? Você acha quem que Deus vai ouvir? Um só dia, por causa da imoralidade, Deus matou 23 mil. Um só dia. Daqui a pouco você entra lá, irmão, e não sai vivo. É sério. Vocês estão rindo? Mas Deus pode. A gente não sabe. A gente não sabe, irmãos. Não tenha essa vergonha no seu currículo, não. Morreu praticando imoralidade sexual. Deus ouviu sua mulher. Ou seu marido. Ou seu marido. Gálatas 5, 19 e 21. Só mais 3 textos, a gente vai ao profeta. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Começa sempre aqui, né? Esse negócio é sério, irmãos. Essa desordem sexual ficou sério. São prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, ou seja, segunda vez, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Olhe para os alertas. Só mais 2. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, ok? Nem efeminados, nem sodomitas, é quase um sinônimo de efeminados, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Irmão, não vai entrar. Vive praticando, mostrou que não nasceu de novo, que não é arrependido. Não vai entrar, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida. Ah, irmãos, é a árvore da vida. E podem entrar na cidade por onde? Pelas portas, irmão. Não vai ter que pular muro, não, irmão, para entrar no céu. Não, vou dar um jeito de entrar lá. Não, irmãos. Se você tem as vestiduras brancas, não. Vai entrar pelas portas. Mas fora, ficam os cães, os que praticam feitiçarias, os que cometem imoralidades sexuais. Ficam fora. Não podem entrar. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Está fora. A mentira também pega. Pecado, irmão. Pecado é pecado. Pega, irmãos. Pega. Cuida dos lábios. Não vou comentar. Fica só o texto para a gente ir pensando para o próximo estudo. As palavras sérias de Jesus. Mateus capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito? A partir do versículo 27. Não adultere. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no coração. As palavras sérias de Jesus. Olhou, fugiu é uma coisa. Olhou e desejou, pensou, imaginou,
Pode até sonhar. Eu queria que você sonhasse e falasse o nome da mulher para você levar uma butinada. Ficou pensando o dia inteiro, desceu para o coração. Adulterou com ela. Aí Jesus disse: é sério, se o seu olho direito o induz a pecar, arranque-o e lance-o fora. Aí você fala: ficou um olho, tudo pastor, olho. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Irmãos, as palavras de Jesus não é para você sair daqui e arrancar um olho. Que pode ser que você arranque o ruim e fique com um bom. Mas é para você levar tão sério quanto arrancar um olho. Porque se fosse para a gente arrancar braço e olho, irmãos, a gente ia se conhecer fácil. Ali vai um crente. Não tem um braço, uma perna, um olho. Isso é fácil, entendeu? Fácil. Mas é para você levar tão sério quanto arrancar um olho, perder um braço e uma perna. Na outra aula a gente fala sobre a condenação, a conclusão. Não troque o Senhor, vença o pecado. Deus nos deu em Cristo um prazer santo e puro. Depois nós vamos para a redenção. Tem o livro de cântico nas Bíblias, irmãos. Deus nos deu algo para ser desfrutado com beleza. Com beleza. Amém?